produzir provas contra si mesmo e se orgulhar das cagadas que fazem. A denúncia do golpe de Estado e as investigações são todas feitas em cima de provas produzidas por eles mesmos. E aí está aqui o Eduardo, vou compartilhar com vocês, peço perdão por fazer isso na hora do almoço, agora meio-dia e meia, Sorry, gente. Esse sujeito. Mas tudo em nome do jornalismo. Se eu sofro, vocês vão ter que sofrer comigo também. Estou brincando. Eu sofro por vocês, mas deixa eu mostrar aqui. Hoje eu estou mais uma vez para o Washington, D.C., eu me deparo com esse vídeo aqui da Eliane Catanhede, lá na Globo News. Mas eu fui saber hoje lá no Supremo, é claro que o Alexandre de Moraes não está falando, está quieto, mas eu fui lá sondar ali o ambiente do Supremo e o que ele comentou com os amigos dele, que não está nem aí, podem tomar qualquer decisão, é um fato lá dos Estados Unidos, e eu não tenho... Olha, não estou nem aí. Na verdade, ele desdenhou disso. Mas o que há também no Supremo é a constatação do efeito deletério do trabalho lá do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos fazendo uma campanha contra as instituições brasileiras e particularmente contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu tenho falado disso há quanto tempo, Pedro? A Globo só está falando agora. Uhum. Eu tenho denunciado isso. Eles assistem a gente, né? Dinheiro público, esses caras, Eduardo Bolsonaro, entre outros, fazendo campanha conspiração contra o Brasil, atentando contra a soberania nacional. Não é normal isso. Não dá para levar isso como se fosse o sujeito lá reclamando que Coca-Cola no Brasil é mais caro, o iPhone é mais caro. Ele está falando com parlamentares do governo Trump para intervir no Brasil. É crime, porra. Precisa parar de achar isso normal. Ele canta, ele acordou antes tarde do que mais tarde. E esse cara está se orgulhando disso, porque golpista é assim, se orgulha. Olha lá. Primeiro, obrigado ter o adjetivo de deletério associado ao meu trabalho aqui nos Estados Unidos. Vindo de você, Eliane, é um motivo de grande satisfação, grande honra. Mas eu queria deixar bem claro aqui que vocês não me intimidam. A gente sabe dos relacionamentos que vocês têm. E quando vocês falam esse tipo de coisa, qual é a origem? Então, não me intimidarão. Continuarei fazendo meu trabalho. E se não gostar, faço minhas palavras do Alexandre de Moraes. Manda o Lula botar um porta-aviões para vir me pegar aqui nos Estados Unidos. Ok? Um abraço, fique com Deus. Nós venceremos. Então, olha só. Se esse cara me desafiasse assim, eu trabalhasse na Globo, eu falaria com o meu chefe, ele está tirando sarro não de mim, mas de nós todos aqui. Sim, quando é que nós vamos fazer alguma coisa e botar o Guga Chakra para trabalhar? Não sei, Eliane, o Guga é estrela, não sei. Me manda para lá, então. Você é velha, não aguenta. Então, sei lá, porra, não é possível. Alguém vá para lá e investigue a vida desse sujeito que está aí tramando contra a democracia brasileira, junto ao governo estrangeiro. Quer dizer, é mais óbvio, ele está falando, está admitindo, manda um porta-aviões vir aqui me buscar. Né? O que precisa mais? E agora está admitindo que ele, junto com outros parlamentares ali do governo Trump, está tentando derrubar o governo eleito do presidente Lula. Não é possível. Vai ficar uma boa isso? Não dá para assim, a gente achar isso normal. E é necessário que seja feita alguma coisa. Nós estamos dando aqui no DCM, está na nossa manchete, os ministros do STF, que estão unidos em torno do Alexandre de Moraes, avaliam que o governo Lula deve agir, estão cobrando que isso seja feito, diante dessas ameaças dos Estados Unidos, de impor sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Pelo menos 4 magistrados defendem que representantes do governo federal comuniquem diretamente à gestão de Donald Trump que não cabe aos Estados Unidos interferir no funcionamento do poder judiciário do outro país. O governo Lula, no entanto, já sinalizou que tratará qualquer sanção contra Moraes como um ato de ingerência externa e uma violação da soberania nacional, e não apenas como uma medida individual contra um membro da corte. Perfeito, esse é o tom. Está dado. Não é o Alexandre de Moraes. Não é personalista. Não é uma questão contra a figura, é contra o judiciário brasileiro e, portanto, o Estado brasileiro, por extensão. In extensis. Essa não é a primeira vez que integrantes do Supremo cobram uma postura mais firme do governo brasileiro em defesa de Moraes. Há cerca de 3 meses,
os ministros também pediram uma resposta executiva após os ataques públicos feitos por Elon Musk ao magistrado. Desde então, Itamaraty tem tentado reforçar, junto a autoridades americanas, o papel do STF na preservação da democracia brasileira. O efeito colateral dessa atitude dos bolsonaristas em conluio criminoso com o governo americano é que vai forçar uma união entre os dois poderes aí que são atacados pela extrema-direita, pelos fascistas, o judiciário e o governo Lula, executivo. E aí vai sobrar isolado o Congresso. Mais do que isso, o Lula também tende a se beneficiar, como todos os países aí estão se beneficiando, dos ataques de uma potência estrangeira à soberania nacional. Eu falei no café da manhã, o Canadá se uniu em torno do novo governo, que é de esquerda, progressista, melhor dizendo, contra os avanços do Trump, depois que ele repetiu algumas vezes que ia transformar o Canadá no 50º estado americano. Ali, com relação também à África do Sul, depois da humilhação imposta pelo Trump ontem ao presidente Cyril Ramaphosa, mesma coisa, está tendo agora uma reação enorme da sociedade sul-africana contra o que o presidente americano fez ontem, que foi uma emboscada ao Cyril Ramaphosa. Na Europa, ninguém mais está disposto a entrar ou a embarcar nas canoas furadas do Trump sem pestanejar. O caso da Inglaterra, por exemplo, que sempre foi o cachorrinho poodle dos Estados Unidos, começa agora a ter algumas disputas públicas, algumas discussões públicas, por exemplo, em relação a Israel. Tem o Trump querendo invadir a Groenlândia. O que aconteceu? Um enorme sentimento de nacionalismo que floresceu naquela, que é a maior ilha do mundo, né, e que tem uma relação ali com os Estados Unidos de exploração, de tentativa de ganhar território, que poderia ser interessante para a Rússia também, tiro saiu pela culatra. Então, tudo isso forma aí um caldo que tende a favorecer o governo Lula. Como o Lula está muito atilado diante do que está acontecendo no panorama mundial, especialmente aí com essa nova ordem, né, estabelecida com a ascensão da China, que é inevitável, é uma questão de tempo, a não ser que os Estados Unidos joguem uma bomba atômica lá e provoque a Terceira Guerra Mundial, não tem como você parar o crescimento chinês, estancá-lo. Eu não estou dizendo que não possa ter crises sistêmicas na China, que, né, evidente, não sou a mãe de Ná,